Vamos então comparar a forma como evolui a altura de líquido em recipientes com forma de cones e cilindros, retos e oblíquos, em função do tempo de enchimento com caudal constante. Comecemos por analisar o que acontece à altura de líquido no cilindro reto com o decorrer do tempo. À medida que enchemos o cilindro, reparamos que a altura de líquido no cilindro cresce a uma velocidade constante, ou seja, a função que nos dá a altura em função do tempo é uma função de proporcionalidade direta, pois a forma do recipiente mantém-se regular durante o enchimento. Comparemos as funções que nos dão as alturas de líquido de diferentes cilindros com altura fixa. Se alterarmos a dimensão do raio da base do cilindro, reparamos que, quando a altura se mantém, o tempo necessário para encher o recipiente é maior para cilindros com raios da base superiores e menores para cilindros com raios de bases menores. Assim, as retas que contêm as representações gráficas das funções têm maior declive para raios da base menores do que o do cilindro dado e declive menor para valores do raio da base superiores aos do cilindro fixado. Já se compararmos as funções que nos dão as alturas de líquido de diferentes cilindros com bases iguais, concluímos que quanto menor for a altura do cilindro, menor será o tempo de enchimento. Contudo, as representações gráficas das funções são segmentos de reta contidos em retas com igual declive. Quando comparamos as representações gráficas das funções que representam o enchimento de dois cilindros, um reto e outro oblíquo com a mesma base e igual altura, concluímos que as mesmas são iguais. Ou seja, o facto de o cilindro ser reto ou oblíquo não altera a forma como a altura de líquido no recipiente evolui com o decurso do tempo. Ao enchermos um recipiente com a forma de um cone, observamos que a altura aumenta mais lentamente no início do enchimento, pois a largura do recipiente é maior junto da base do cone e aumenta a rapidez de enchimento à medida que o recipiente fica mais estreito. Comparemos as funções que nos dão as alturas de líquido de diferentes cones com igual altura. Se alterarmos a dimensão do raio da base do cone, reparamos que, quando a altura se mantém, o tempo necessário para encher o recipiente é maior para cones com raios da base superiores e menor para cones com raios da base menores. Quando comparamos as representações gráficas das funções que representam o enchimento de dois cones, um reto e outro oblíquo com a mesma base e igual altura, concluímos que as mesmas são iguais, ou seja, o facto de o cone ser reto ou oblíquo não altera a forma como a altura do líquido no recipiente evolui com o decurso do tempo. Comparemos agora as funções que representam a altura do líquido em recipientes com formas de cones e de cilindros com a mesma base e igual altura. Pois é, como o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro e dado que os recipientes têm a mesma base e igual altura, então o cone demora 1/3 do tempo a encher do que o cilindro.